E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Marcelo, gravando mais um material aí para o nosso canal do YouTube do Jesus Rede Vivo, viu? Mando um abraço para todos vocês. A gente estava querendo comentar com vocês hoje de uma forma mais breve e trazer um assunto que a gente sempre fica muito interessado, as pessoas gostam realmente de comentar bastante, né? Que são os bastidores da vida espiritual das personalidades, né? Então é aquela história do quem foi quem. Isso chama muita atenção do meio, daqueles que estão no meio espírita, também do pessoal que está de fora da nossa doutrina. Então vocês sabem, os nossos amigos sabem, né? Que a reencarnação é um princípio doutrinário no espiritismo, né? Essa ideia de que a individualidade passa na Terra por várias experiências em diferentes vestes físicas, assim a gente pode dizer. É um princípio que está ali exposto no Livro dos Espíritos a respeito das vidas sucessivas e que nós todos abraçamos como o mecanismo de Deus que permite que o espírito possa evoluir e também possa reparar os erros que porventura tenha cometido. E as pessoas sempre ficam muito interessadas, né, gente, sobre o assunto da reencarnação. Nos últimos anos, nas últimas décadas, é bastante conhecido de vocês também a terapia das vivências passadas. Muitas pessoas realizam em busca, às vezes, de ajuda para problemas que possa estar passando, não é? E nós temos uma ideia assim: Deus colocou o esquecimento do passado, que é justamente para que a gente possa aproveitar esta experiência. Mas, em algumas situações, a título de ajudar-nos no entendimento dos mecanismos da lei, Deus permite que a gente saiba, que a gente tenha contato com experiências de um mesmo espírito, diferentes experiências, que é justamente para a gente perceber como a misericórdia divina atua em nosso favor. O que acontece, gente? Basicamente, você tem duas situações em que você pode ter uma revelação, vamos dizer assim, de uma existência anterior, seja nossa ou seja de um terceiro. Você tem a questão da revelação mediúnica, que aí depende de vários fatores, porque você vai ter que observar, a pessoa normalmente estará sozinha com um determinado médium, não é? O médium vai lhe confidenciar aquela experiência, então a gente às vezes não tem como provar, não é? Vocês vejam, por exemplo, muitos dos amigos do nosso Chico Xavier, o Chico conversava de forma íntima certas situações, a pessoa escuta, guarda aquilo e logicamente depois não tem como fazer uma comprovação do que ouviu, não é? Então a gente respeita todas essas pessoas, confia certamente na palavra delas, mas não é algo que você tenha realmente como demonstrar. E por um outro lado também você tem as situações, como nós já citamos, e que nós preferimos chamar de uma regressão espontânea do indivíduo a uma existência anterior. Isso acontece muito, está muito bem catalogado por vários pesquisadores da reencarnação, mas principalmente nos países orientais que já têm essa tradição do pensamento reencarnatório. Na Índia, por exemplo, onde as crianças apontam o local onde moravam, a forma com que vieram a desencarnar, enfim. São situações que estão aí disponíveis para a gente pesquisar. Eu vou me ater no nosso vídeo, que pretendo seja um vídeo bem curto, numa pesquisa que a gente fez na obra do Chico, especificamente de livros da autoria do Humberto de Campos, Irmão X, né? São 15 livros do Irmão X, da Lavra Mediúnica do nosso Chico, onde a grande maioria trata de contos de aspecto moral, não é? Onde Humberto de Campos vai nos passando as suas experiências de desencarnado e contando várias histórias interessantes para nos ajudar na edificação moral, mas em alguns pontos, gente, ele vai trazendo informações a respeito de reencarnação. O Ney, que é o nosso querido amigo que edita os nossos vídeos, à medida que a gente for colocando a obra que a gente leu e a informação, ele vai colocar aí a foto dos espíritos envolvidos, né? E vocês guardem isso com uma certeza, que é algo documentado, está realmente escrito na obra, está ali testemunhado pela mediunidade ímpar e idônea do Chico Xavier, o que para nós espíritas é realmente um carimbo de autenticidade para que a gente possa confiar, tá bom?
Vou usar minhas anotações, não vou conseguir lembrar para falar para vocês o que a gente conseguiu pesquisar, então vocês relevem o fato da gente ler, que é justamente para a gente ser fiel aí ao que nós conseguimos pesquisar, tá bom? Livro 1, Crônicas de Além Túmulo, né? No livro Crônicas de Além Túmulo, o Humberto de Campos faz uma primeira revelação a respeito de uma personalidade conhecida, que é Judas Iscariotes. O discípulo de Jesus que, de forma inadvertida e preso ali numa armadilha que lhe foi feita, não é? E ele também tinha anseios muito terrenos para Jesus, acaba traindo o mestre, não é? E depois se suicida. Diz Humberto de Campos no livro Crônicas de Além Túmulo que numa entrevista com Judas, que ele realiza no além, Judas lhe informa que redimiu-se após ter várias existências muito penosas, ele redimiu-se daquela traição com Jesus através de uma existência no século XV, onde ele sim encarnou e foi traído também, foi vendido e morreu na fogueira inquisitorial. Ele não afirma com todas as letras, mas para nós, nas entrelinhas, fica muito claro que Judas Iscariote teve uma existência nova no sexo feminino como Joana d'Arc, né? A grande mártir dos franceses, heroína da Guerra dos 100 Anos, que foi queimada viva na fogueira pela Santa Inquisição. Então, primeiro, Crônicas de Além Túmulo, Judas Iscariote, Joana d'Arc. Pode carimbar, que isso aí tem o selo de autenticidade do Chico, viu? No mesmo livro, Crônicas de Além Túmulo, Humberto de Campos faz uma citação bastante sutil ali num contexto de uma mensagem que era dirigida às mães, mas ele faz uma outra revelação, falando de Herodes o Grande, aquele mesmo que ficou tragicamente conhecido na história por conta da matança dos inocentes, vocês devem lembrar. Né? Quando Jesus nasceu, os reis magos o procuraram para saber se ele tinha informações sobre o rei de Israel, não é? E Herodes, ciumento e preocupado com o trono, manda que os seus soldados, seus segazes, matem todas as crianças com menos de 2 anos, a triste matança dos inocentes. Então, Herodes, que apesar de ser um grande empreendedor, conforme as pesquisas históricas recentes, era um homem bastante cruel. E o que Humberto de Campos vai nos falar? Que o rei Herodes o Grande de Israel, que era um rei cliente, né? Os romanos permitiam que ele fosse rei, ele vai reencarnar-se, não é? Depois de viver a época do Cristo, aproximadamente em 37 a.C. até 4 a.C., é o tempo de existência de Herodes, ele vai reencarnar-se como o sacerdote católico francês, célebre desta vez, desta conta, por ser um discípulo da caridade, um apóstolo da caridade, Vicente de Paulo, que viveu de 1581 até 1660, um sacerdote que ficou celebrizado, melhor dizendo, por conta das grandes obras de caridade que realizou na França. Então vejam só, o espírito redimindo-se de um passado culposo. Olha só que interessante, não é? Herodes, São Vicente de Paulo, pode aí carimbar também, Ney. A autenticidade da mediunidade ímpar de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico. Esses dois do Crônicas de Além Túmulo. Vamos para o segundo livro também, que tem informações importantes a respeito. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Essa obra de Humberto de Campos que fala da trajetória e do destino do nosso país. Ele vai comentar, gente, em determinada parte do livro, que Jesus estava conversando com um dos seus ministros, né, dos ministros do Cristo, espíritos altamente evoluídos com a responsabilidade de ajudar o Senhor Jesus na administração do nosso planeta, se assim nós podemos dizer. Esse espírito se chama Ilil ou Iléu, aí depende da forma que a gente vai pronunciar, da forma árabe ou da forma hebraica, não é? E ele se dirige a Ilil conversando com ele, e o que acontece? Ilil, esse ministro de Jesus, era um doutor da lei, um grande rabino judeu, né, do tempo também proximamente de nosso Senhor Jesus Cristo, era um grande rabino, e inclusive fundou uma escola rabínica de muita fama na época, era um homem ímpar também, que vocês devem lembrar do livro Paulo Estevão, quem leu, ou mesmo de quem conhece o Novo Testamento, de Gamaliel,
que foi o grande mestre, se assim podemos dizer, de Saulo de Tarso, não é? Ilio, ou Iléu, era avô de Gamaliel. Então vocês vejam que era uma família de tradição rabínica, não é? E pela revelação de Humberto de Campos, um espírito altamente colocado nas esferas junto ao coração de nosso Senhor Jesus como um dos ministros da sua vontade, não é? O que acontece? Conforme Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, Ilio, ou Iléu, vai reencarnar como o infante Dom Henrique de Sagres, que foi o grande impulsionador dos descobrimentos portugueses, das navegações portuguesas no século XIV, no século XV, mais no século XV. Ele nasceu em 1394. Então Henrique de Sagres reencarnou com a tarefa definida por Jesus para impulsionar em Portugal os grandes descobrimentos e, consequentemente, dar a oportunidade para que Cabral chegasse no Brasil, não é? Então, é um missionário, um ministro de Jesus, o grande Ilio ou Iléu, como é conhecido no mundo dos espíritos, ok? A segunda revelação que é feita por Humberto de Campos no Brasil, coração do mundo, gente, é a respeito de Tiradentes, o mártir da independência, que vocês conhecem bem, que nasceu em 12 de novembro de 1746 e morreu em 21 de abril de 1792. Humberto de Campos dá a palavra ao anjo Ismael, não é? E Ismael diz a Tiradentes: você, com a sua morte violenta, você está se redimindo de uma existência em que foi inquisitor na sua última existência, né? Inquisitor. Não sei se na Espanha, não fica claro pelo texto, ou em Portugal, mas o espírito que fora Tiradentes, não é? Havia numa existência anterior tenha sido um inquisitor, não é? Junto à Igreja Católica, e redimiu essa existência através dessa situação onde foi martirizado pela independência do Brasil. Beleza? Mais uma, no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, Longinos, o soldado romano que, segundo a tradição cristã, foi aquele que espetou Jesus com a lança enquanto Cristo estava na cruz, e que até existe esse culto popular a Longinos, que é o famoso São Longuinho, né? Vocês devem conhecer quando perde alguma coisa. Longinos, lá na espiritualidade, recebe a tarefa de vir à Terra para, de uma forma bastante operosa, um grande homem que viveu no nosso Brasil, consolidar a pátria do Evangelho, não é? Que é Dom Pedro II, o filho de Dom Pedro I, não é? Dom Pedro II, o grande segundo imperador do nosso país, não é? Segundo Humberto de Campos, então, o Dom Pedro II era, na espiritualidade, Longinos, tinha tido uma experiência junto ao Cristo, que ficou muito marcada aos pés da cruz. E no Brasil ele foi o grande imperador dos brasileiros, conforme consta lá no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Pode carimbar também essa daí, viu, Ney? Longinos, Dom Pedro II, conforme a mediunidade transcendente de Francisco Cândido Xavier. Beleza? Muito bem. No mesmo livro Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, Humberto de Campos faz referência a José de Anchieta, o célebre missionário jesuíta. Ele era da Espanha, não é? Achava até que ele era português, mas ele era espanhol. Nasceu em 1534 e faleceu em 1597 no Brasil. Então, José de Anchieta, esse jesuíta espanhol, ele teve um trabalho missionário aqui no nosso país e depois reencarnou também, desta vez em Portugal, como João Barbosa, tendo imigrado para o Brasil, onde ficou conhecido como Frei Fabiano de Cristo, que era porteiro no convento de Santo Antônio dos Franciscanos, no Rio de Janeiro, não é? Nasceu em 1676 e faleceu em 1747, não é? Que ali no porteiro, na portaria do convento de Santo Antônio, ele sublimou a sua tarefa, tendo sido um anjo da caridade para todos aqueles que lhe procuraram. Pode carimbar também, Ney. Estou aqui, né? Pode carimbar. José de Anchieta, Fabiano de Cristo. Mais uma só, tá, gente? Aí nós encerramos do livro Cartas e Crônicas, do mesmo espírito Humberto de Campos, que também depois adotou o pseudônimo Irmão X. Ele faz uma referência numa mensagem muito linda que nós recomendamos vocês a lerem, chama-se Kardec e Napoleão, um encontro no mundo espiritual com o imperador Napoleão Bonaparte dos franceses, que estava reencarnado e que é levado à espiritualidade, uma pleiade de espíritos, não é? E ali tem contato com o espírito verdade. Vejam só, gente, ali nessa conferência de espíritos nobres, onde é apresentado
aquele que seria Allan Kardec a Napoleão Bonaparte, é revelado pelos espíritos que Napoleão era o mesmo Júlio César, o imperador, não imperador, o ditador romano, não é, que ficou célebre pelas suas grandes conquistas militares, não é? Então, Napoleão Bonaparte, imperador dos franceses, nos últimos estágios da Revolução Francesa, não é? Que depois movimentou toda a Europa numa guerra sanguinolenta, não é? E quase se tornou um imperador de toda a Europa. Aliás, esse era o plano da espiritualidade para facilitar a chegada do Consolador Prometido, mas que não teve resultado. Era o mesmo Júlio César, né? O grande tirano que praticamente abriu espaço, abriu caminho para a consolidação do Império Romano, não é? Então, Júlio César ficou célebre por suas vitórias militares. Caio Júlio César foi o que eu escrevi aqui, nascido em 13 de julho de 100 a.C. e que viveu até 15 de março de 44, não é? Também antes de Cristo, logicamente. Gente, são essas informações, estão ali atestadas, também essa pode confirmar, viu, Ney? Nosso Napoleão Bonaparte, Júlio César. A gente vai continuar com as nossas pesquisas nas obras do Chico. Tá documentado, a gente traz para vocês. Fiquem ligados, ok? Grande abraço, até a próxima.